Sou André Cavalini, editor da revista Vervideo Games do portal Vervideo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o filme Em Nome da Lei, que estreia agora dia 21 de abril nos cinemas brasileiros. É do Sérgio Rezende, a direção e o roteiro. E o filme tem como estrelas principais a Paula Oliveira, o Matheus Solano e o Chico Dias. Antes da gente começar a falar sobre o filme, tem um videozinho que foi liberado pela produtora, que a gente vai passar para vocês agora, que fala, é um videozinho de 15, 20 segundos, mostrando um resumo do filme, tá? Aí daqui a pouco a gente volta. Eu mandei prender o senhor foi preso. Tu não manda nada na fronteira. Tá acontecendo alguma coisa muito maior. A federal cercou a casa. É que é? Vocês estão achando que estão acima da lei? Eu acredito em justiça. Em Nome da Lei. 21 de abril nos cinemas. Apesar de curto, esse videozinho mostra bem por cima qual que é a pegada do filme, né? Qual que é a história. Você tem um juiz novato que chega e quer mostrar serviço numa cidade que aparentemente não tem lei. A lei é a lei que é imposta pelo Gomes, que é o personagem do Chico Dias. E você tem a Paula Oliveira como uma promotora ou procuradora da justiça, e ela lá não consegue fazer nada enquanto o juiz não vier ajudar. E quando chega o Vitor, que é o personagem do Matheus Solano, o novo juiz, ele chega com vontade de pôr tudo no lugar lá. Ele quer tirar o Gomes do poder e quer fazer a justiça lá. Só que ele confunde um pouco as coisas. Ele quer aparecer, ele quer mostrar serviço, mas ao mesmo tempo ele quer voltar para São Paulo. Então ele fica naquele dilema de fazer tudo para pôr as coisas em ordem na cidade que chama Fronteiras, uma cidade fictícia, tá? Na fronteira com o Paraguai, do Brasil com o Paraguai. E aí ele acaba criando nesse vontade dele de chegar e pôr ordem na cidade. Ele acaba criando um conflito direto com o Gomes e vira um duelo particular, porque o Gomes ataca de um jeito, ele vai e responde de outro, e o Gomes entende isso como uma ofensa pessoal, e aí começa a ficar violento o negócio, e sobra para todo mundo, né? Nesse universo você tem vários personagens paralelos, com várias histórias paralelas. Você tem, além do romance entre a personagem Alice, da Paula de Oliveira, e o Vitor, do Matheus Solano, você sabe que a Alice teve uma história com Elton, que seria o chefe da Polícia Federal lá na cidade. Então eles têm uma história que já passou, acabou. Aí tem uma história nova com o Vitor. Além disso, você tem o piloto, que é o Cebola, que é o Silvio Guindani, que está muito bem no filme. Ele faz o piloto que leva drogas pro Gomes, contrabando, enfim, de avião. Ele tem um jatinho dele e ele faz as entregas. Só que ele é casado com uma moça chamada Pink, e a moça, você percebe logo de cara que ela está enganando ele, e ele desconfia disso, mas ele ama ela, então tem aquela história de querer melhorar de vida e tal. Então você vê que tem um ser humano ali, flutuando ali naquele universo do crime. Por outro lado, você tem a relação do Gomes com a família dele, com a filha dele que vai casar. Você tem a relação do Gomes com o hermano, que a gente descobre que ele é filho dele, que é como se fosse o braço direito dele, é o capanga principal, é quem faz todo o serviço sujo, né? E aí esse conflito entre o Vitor e o Gomes envolve todas essas pessoas que estão nesse universo, tá? Funciona, mas a gente vai falar depois do próximo videozinho que a gente vai ver agora, um pouco mais sobre a produção e como que o filme se encaixa e o que eu acho que funciona e o que não funciona, tá? A gente vai ver agora um vídeo liberado ontem, dia 18, que fala sobre a produção, os bastidores, como que a Marisa Leão e a equipe dela construíram a cidade, tá? É rapidinho, 1 minutinho só, a gente já volta. O Gomes fez a vida com contrabando e maconha. Só que agora ele tá armando uma outra jogada. Então acho que vamos ter muito trabalho por aqui, não é? Aqui? Aqui em Fronteiras. Tem sempre essa dificuldade de você inventar uma cidade no cinema. A gente está procurando recriar esse universo aqui em Dourados.
A gente mostra pequenos espaços de Dourados para desenhar a nossa cidade fictícia. Nossa cidade não é Dourados, é Fronteiras, é um outro lugar. Lá tem tudo que eu preciso. Tem as estradas, tem as pequenas locações, as grandes locações. A equipe de arte optou por fazer as coisas da maneira mais próxima à realidade possível. Você pensa que tem um caminhão, mas esse caminhão ele tem contrabando de cigarro. Tudo isso é criado, né? Cenas com carros e caminhões e tiros, e não é um tiro. São 60, 80 tiros, 100 tiros, 200 tiros, e drone, e aérea, e atores, sangue, efeito especial. Isso é muito legal. Falando mais um pouquinho da produção de Em Nome da Lei, durante a coletiva de imprensa, a Marisa Leão disse que o filme teve um orçamento maior do que os que ela está acostumada a trabalhar. Que seria, ela está acostumada para casa de 5 milhões de reais, esse teve um pouco mais, e que foi um desafio para ela conseguir arrecadar, né, esse dinheiro todo, mais de 7 milhões e tal. Mas você vê que realmente o filme é caprichado. Ele tem todo esse cenário feito, ele tem toda uma estrutura construída para poder dar vida para essa história que o Sérgio Rezende escreveu, né? E essa parte do filme realmente é muito bem feita, tá? Os tiroteios, perseguições, as operações da polícia, é tudo muito bem feito. As locações também são bem interessantes. Você vê que não é nada improvisado, é um negócio bem caprichado, né? E tudo isso, a história que tem uma trama que seria bastante atual, né? A gente sabendo do juiz Moro e tudo que está acontecendo com os corruptos e tal. Você vê que tem uma trama atual, né? Se encaixa com o momento que a gente vive hoje. Só que o Sérgio disse que esse filme está sendo produzido, né, realizado no processo de roteiro, captação e produção desde 2012. Então é bastante tempo e não tinha nada disso acontecendo. Então calhou de o filme ficar pronto agora. Não sei se eles se motivaram para fazer isso com o cenário nacional, que pode ser, ou se foi simplesmente uma coincidência, tá? E aí isso vai acabar atraindo o pessoal para poder ver o filme. Além de ser um filme de ação, com uma história interessante e tal, ele tem essa parte de ser atual, né? E aí, para concluir esse vídeo, eu vou falar minha opinião. Eu não sei, para mim vale a pena assistir o filme, tá? Eu acredito que ele, como ele tem uma duração, ele tem menos de 2 horas de duração, e ele tem muita história para contar. Ele acaba ficando apertado, porque você vê que as histórias acabam sendo concluídas muito rápido, e a passagem do tempo durante o filme, você fica meio perdido. Você sabe que a um determinado ponto o Vitor, o juiz, ele recebe um aviso de que ele tinha 30 dias para poder para ser deposto do cargo dele e voltar para São Paulo, né? E esse período vai passando e aos 45 do segundo tempo as coisas acabam tomando um rumo, né? Então você sabe que passaram-se esses 30 dias e um período antes, né? E você tem um atentado no meio, e aí o pessoal, a Alice, né, e ele sofre um atentado e fica um tempo no hospital. Então você não entende muito bem como que é feita a passagem do tempo nesse processo todo, né? Quanto tempo o irmão fica preso, quanto tempo acontece o projeto do Gomes de traficar drogas, enfim. Essa é uma coisa que eu acho que seria melhor se o Em Nome da Lei fosse um seriado ou uma minissérie, que você teria mais tempo para poder fazer isso. Mas como é um longa-metragem, esse acaba sendo, acho que, o pecado do filme. Outro pecado é você vincular o Matheus Solano ao Félix, né? Eu tive essa dificuldade, porque ele tem os trejeitos do personagem marcante que ele fez há pouco tempo, e quando ele encarna o juiz, ele tem momentos muito sérios e sóbrios assim, né? Que ele vem determinado a fazer e quer motivar todo mundo a fazer junto com ele as mudanças na cidade. Só que tem horas que ele ele se solta assim, ele faz uns trejeitos do Félix. Então eu senti dificuldade com isso, tá? E de resto, todo mundo faz bem sua função. A Paola Oliveira está muito bem, assim, no que ela tem que ser feito. O Eduardo Galvão, como o policial federal, está muito bem. E outros personagens secundários acabam se saindo bem também, quase roubando a cena. O Gomes está muito bem construído. Acaba sendo um pouco caricato, meio poderoso chefão e tal. Mas se você tiver um tempinho disponível, assiste o vídeo da coletiva de imprensa,
Porque lá os atores falam sobre os seus personagens, como foram construídos, aí você acaba entendendo um pouco melhor o que você vai assistir depois, tá? Então fica aí a dica. Em Nome da Lei estreia dia 21 de abril, daqui 2 dias, 3 dias. Quando eu postar o vídeo a gente não sabe ainda quando vai postar, mas tá aí a nossa primeira crítica no nosso site em vídeo, tá? Espero que vocês gostem e aceitamos sugestões. Deixe comentários aí pra gente sobre o que você quer ver e logo logo tem Capitão América, tá? Outro vídeo desse. Tchau!